Shalom Hashem, esqueço Salah nesse dia 9 de janeiro de 2022. Domingo, em Cristo digo a verdade e não minto, dando minha testemunha, minha consciência no Espírito Santo. Então Paulo, ele fala que nós temos uma gestão do nosso coração, do nosso ser, da nossa essência, da nossa substância, na consciência com o Espírito Santo. Essa é a posição do cristão, que tenho grande tristeza e contínua dor no meu coração. Então, consciência e coração estão muito próximos, né? Sendo que o coração é o sentimento e a consciência é o coração racional, a potência intelectiva, de memória. E o coração é a potência sensitiva da nossa essência. O estudo da Epístola Romanos, capítulo 9, oferecimento do Ministério da Igreja de Jesus. Porque eu mesmo poderia desejar ser anátema de Cristo, por amor de meus irmãos, que são meus parentes segundo a carne. Então, se você não está em Cristo, você é maldito, anátema. Mas Paulo sentia um desejo, mas ele controlava esse desejo com a sua consciência no Espírito Santo, na graça de Deus, para se manter firme na fé em Cristo, que são israelitas, aos quais pertence a adoção de filhos, a glória, a aliança, a lei, o culto, as promessas, dos quais são os pais, dos quais é Cristo segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito eternamente. Amém. Então, Paulo não está declarando que isso, o culto, a adoção, a glória, a aliança, as promessas, eu entendo, ele não está declarando que isso é propriedade dos israelitas, não. Ele está dizendo que eles têm na sua consciência, nas suas potências interiores, memória intelectiva, ele tem o hábito da lei, o hábito da aliança, o hábito do culto, o hábito das promessas, dos pais, e o hábito até de que Jesus, considerar Jesus como um profeta judeu. Mas falta ali o quê? Falta ali a graça salvadora de Cristo nos seus corações. Não que a palavra de Deus haja falhado, porque nem todos que são de Israel são israelitas, nem por serem descendência de Abraão são todos filhos, mas em Isaac será chamada a tua descendência, isto é, não são os filhos da carne que são filhos de Deus, mas os filhos de Deus são contados como descendência. Porque a palavra da promessa é esta: por esse tempo viria Sara e terá um filho, não somente essa, mas também Rebeca, quando concebeu de Isaac nosso pai, porque não tendo eles ainda nem nascido, nem tendo feito bem ou mal, para que o propósito de Deus, segundo a eleição, ficasse firme, não por causa das obras, mas por aquele que chama, foi dito a ela: o maior servirá ao menor, como está escrito: amei a Jacó e aborreci Esaú. Então a promessa, ela atua em mistérios. Sara era infértil e do mistério da cura, do milagre, Sara gerou Isaac, e Rebeca gerou dois. Deus elegeu um e aborreceu o outro, antes deles terem feito qualquer coisa. Mistério da presciência de Deus. Que diremos, pois, que há injustiça da parte de Deus? De maneira nenhuma. Pois diz a Moisés: compadecer-me de quem te compadecer, e terei misericórdia de quem tiver misericórdia. Assim, pois, isso não depende do que quer nem do que corre, mas de Deus que se compadece. Porque diz a Escritura, Faraó: para isso mesmo te levantei, para em ti mostrar o meu poder e para que o meu nome seja anunciado em toda a terra. Logo, pois, padece a quem quer, e endurece a quem quer. Diz-me-ás então, porque se queixa ele ainda por quanto tem resistido à sua vontade, mas ó homens, que és tu, que a Deus replicas, porventura coisa formada dirá o que formou, porque me fizeste assim, ou não tem olheiro poder sobre a barra para a mesma massa fazer um vaso para um e outro para desonra, que direi se Deus, querendo mostrar sua ira e dar a conhecer seu poder, suportou com muita paciência os vasos da ira preparados para a petição, para que também desse a conhecer a riqueza da sua glória, nos vasos de misericórdia que para a glória já dantes preparou, os quais somos nós, a quem também chamou, não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios. Então aqui foi Deus mostrando, né, que a graça dele viria pela confissão em Jesus Cristo. Porque Moisés foi impedido de entrar na terra prometida, porque ele bateu na rocha que era Cristo. E
E Deus, ele tem a potência, ele tem a potência, quer dizer, ele age, né, em fazer com que uma rocha tenha potência de sair água. É um mistério do poder de Deus. E Moisés teria que fazer com que essa água saísse apenas com a sua palavra, mas ele quis usar o cajado que movia a matéria, né? Movia o cosmos, mas a salvação vem pela confissão da boca, por isso ele recebeu esse castigo. E aqui ele está estabelecendo a soberania de Deus e o mistério da vontade de Deus, que é revelada só em Cristo. Aqui não está falando que os cristãos têm os eleitos, não, todos os cristãos são eleitos, porque já creram em Cristo. O que ele está dizendo é que, ao longo do tempo, Deus foi preparando essa pedra de escândalo, que era Cristo, para aqueles que entraram na dispensação da graça, desavisados. Como também diz em Oséias, chamarei meu povo que não era meu povo e amada que não era amada. Isso sucederá que no lugar em que lhes foi dito, vós não sois meu povo, aí serão chamados filhos de Deus vivo. Também Isaías clama acerca de Israel, ainda que o número dos filhos de Israel seja como a areia do mar, o remanescente é que será salvo. Porque ele completará a obra e abreviará em justiça, porque o Senhor fará breve a obra sobre a terra. E como antes disse Isaías, se o Senhor dos Exércitos nos não deixar descendência, teríamos tornado como Sodoma e Gomorra e teríamos sido feitos como Gomorra. Então aqui ele está dizendo, né, está mostrando exatamente que Isaías já tinha falado que esses 3 anos de ministério de Cristo eram uma obra breve. E ele encarnou e expiou na Eucaristia, ele nos dá o sangue e o corpo, a sua carne, para permanecermos nele, que é a videira verdadeira. E assim chegarmos à plenitude da imagem de Cristo e a salvação. Aqui ele está colocando dúvida na cabeça de cristão. O cristão já está eleito. O cristão já está com a união da Eucaristia, não tem mais o que duvidar. É aquela fase de transição da revelação. Transição da revelação das promessas que foi feita a Abraão e da eleição de Jacó. A gente não deve usar esses textos para criar dúvida da nossa salvação do cristão de maneira alguma. Isso é uma perversidade, é uma inversão do texto. Que diremos, pois, que os gentios que não buscavam a justiça alcançaram a justiça? Sim, mas a justiça que é pela fé. Mas Israel que buscava a lei da justiça não chegou à lei da justiça. Por quê? Porque não foi pela fé, mas pelas obras da lei. Assim tropeçaram na pedra de tropeço. Como está escrito, eis que eu ponho em Sião a pedra de tropeço, em rocha de escândalo, e todo aquele que quer que crer nela não será confundido. Então é a cruz, né? A Eucaristia, a comer a carne e beber o sangue de Cristo, essa é a pedra de tropeço que haveria, que foi anunciada pelos profetas e aconteceu com a encarnação e a paixão de nosso Senhor Jesus Cristo e sua ressurreição. Então é disso que o texto de Paulo se trata em Romanos 9, não é para duvidar do cristão, da sua salvação, etc. Amém? Então, se você não aceitou ainda esse Cristo revelado, essa pedra de escândalo que é a cruz, faça oração, me arrependo dos meus pecados, das minhas falsas filosofias, falsas religiões e procuro uma igreja cristã, comunidade, o batismo, com fé em nosso Senhor Jesus Cristo para esse plano de salvação que foi revelado na cruz e ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu fiz essa oração, abençoe-vos Deus Pai, também nossos irmãos ouvintes, Filho e Espírito Santo, agora e sempre, pelo Alfa, oferecimento do Ministério da Igreja de Jesus, hoje foi estudo, Romanos 9, no dia 9 de janeiro de 2022. Boa fim de semana e oro pelas vítimas aí do desabamento lá do Capitólio, Minas Gerais, pela família, pelo trabalho dos bombeiros. Amém.